Olá, eu sou Laura Escárdua e este é o Notícia em Áudio, um podcast do jornal Estado de Minas que lê, aos sábados e domingos, uma grande reportagem para você ouvir no seu tempo. O texto de hoje é da repórter Mariana Costa. Família de BH busca certidão de óbito para crime da ditadura. Uma família que vive a dor de ter um parente desaparecido durante a ditadura militar brasileira e que luta para encontrar respostas sobre o paradeiro dele. É a história de Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles baseado no livro homônimo e autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva, torturado e assassinado pelo regime militar. E também é a história da família Soares de Freitas, de Belo Horizonte. Assim como Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, o casal Jaime e Alice buscou incessantemente por notícias do filho, Carlos Alberto Soares de Freitas, o Beto. Ele era membro da organização clandestina de esquerda, VAR Palmares, e desapareceu aos 31 anos, em fevereiro de 1971, no mês seguinte ao sequestro de Rubens. Anos depois, por meio de uma amiga de Beto, Inês Etienne Romeu, a família descobriu que ele foi torturado e morto na chamada Casa da Morte, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Assim como Rubens Paiva, Beto teve sua história contada em livro, Seu Amigo Esteve Aqui, de 2012. Mas foi o sucesso do filme de Salles que proporcionou à família Soares de Freitas o direito de ter a certidão de óbito de Beto retificada, para constar a causa da morte dele como violenta e provocada pelo Estado brasileiro. O Estado de Minas ouviu familiares de Beto e conta com exclusividade a luta da procura pelo seu paradeiro. A repercussão de Ainda Estou Aqui fez o Conselho Nacional de Justiça publicar, em dezembro de 2024, a Resolução 601, que regulamenta a retificação de certidões de óbito de vítimas do regime militar. A norma estabelece que, no campo referente à causa da morte dessas pessoas, passe a constar a informação de morte não natural, violenta, causada pelo Estado a desaparecido no contexto da perseguição sistemática à população, identificada como dissidente política no regime ditatorial instaurado em 1964. A emissão das novas certidões é gratuita e pode ser solicitada pelos familiares das vítimas ou qualquer outra pessoa. Pela resolução, os cartórios têm 30 dias para fazer a correção. Depois disso, os documentos são enviados para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que faz a entrega aos parentes. A família de Beto está à espera dessa entrega, que ainda não tem data para ocorrer. A retificação das certidões de óbito pelos cartórios foi uma das orientações que a Comissão Nacional da Verdade fez em seu relatório, publicado em 2014, em consonância com as determinações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação aos presos políticos, desaparecidos e mortos. Carlos Alberto Soares de Freitas era o caçula dos 8 filhos do casal Jaime e Alice. É descrito por familiares como uma pessoa carinhosa, generosa e carismática. Ele cursava sociologia quando se aproximou do movimento estudantil e influenciou outros jovens na resistência contra a ditadura. Entre elas estava Dilma Rousseff, então com 16 anos. Mais tarde, entrou para o VAR Palmares e se mudou para o Rio de Janeiro. Sérgio Soares Ferreira é primo e irmão de Beto. Conta que conheceu o primo aos 11 anos, em 1962, quando voltou a morar no Rio de Janeiro, depois de passar alguns anos vivendo nos Estados Unidos. A diferença entre ambos era de 11 anos. Ele descreve o primeiro encontro como chocante. Eu, voltando dos Estados Unidos, filho da Guerra Fria, com todo o discurso anticomunista, e ele me mostra uma foto dele ao lado de Fidel Castro. Fiquei chocado. Como pode um parente meu ter uma foto com o inimigo? Brinca o primo. Mas, mesmo com toda a diferença de idade, eles criaram uma amizade. Depois do golpe de 1964, Sérgio diz que o primo chegou a ser preso por 9 meses, por fazer pichações contra a ditadura. Saiu por um habeas corpus. Conseguiu se formar em sociologia pelo FMG no ano seguinte. Ele já era ligado ao movimento estudantil, mas organizou a primeira associação de favelas de Belo Horizonte. Participou de ligas camponesas, lembra. Sérgio Soares ressalta ainda a ligação de Beto com a cultura. A primeira peça de teatro que vi foi com ele, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, com música do Chico Buarque. Eu tinha uns 15 anos, relembra. Em 1967, Beto entrou para a clandestinidade. Começou a militar mais no Rio, mas viajava o país todo, diz o primo. Durante esse período, Sérgio conta que se encontrava com Beto em peças de teatro ou na casa de amigos, até com certa frequência. Sérgio ressalta que ainda o viu algumas vezes antes de o primo ser preso. Ele era sempre muito calmo, nunca andou armado,
Nunca praticou nenhuma ação armada. Era um cabeça política. Em janeiro de 1971, foi a última vez que cruzei com ele, em Ipanema. Sérgio disse que não falou com o primo, pois estava acompanhado. Depois da prisão de Beto, a família recebeu uma carta que ele deixou preparada caso fosse pego pelo regime. Depois disso, começou a busca por notícias do paradeiro dele. César Vanucci é cunhado de Beto. A esposa dele era a irmã mais velha e a única dos 7 que está viva, mas tem um quadro de saúde delicado. Vanucci disse que eles conviveram pouco com Beto, porque moravam em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Quando se mudaram para Belo Horizonte, em 1965, segundo ele, Beto logo foi morar no Rio, mas acompanhou a luta dos sogros pelo paradeiro do filho. Morreram mais cedo, acredito eu, do que lhes estava reservado, por causa do sofrimento que maculou a vida deles, porque não encontravam em lugar nenhum respostas para as perguntas angustiantes que eles faziam. Nunca ninguém lhes deu essas respostas, lamenta Vanucci. Ele cita ainda que a carta de Beto deu origem a uma outra, escrita pela família e encaminhada ao ministro da Justiça na época, Alfredo Buzaide. Nela, meu sogro abriu o coração, pediu que fosse facultada a ele a possibilidade de ver o filho. Ele não estava endossando o que o filho teria feito. Não se tratava disso. Era um pai angustiado que queria notícias do filho desaparecido, porque isso estava trazendo desassossego e sofrimento atroz à família. O pedido produziu algum efeito, segundo ele. A mãe e a irmã de Beto, a esposa de Vanucci, foram recebidas em Brasília pelo chefe do gabinete militar da Presidência da República para uma reunião. A elas foi dito que ele estava desaparecido. A esposa de Vanucci teria, então, feito um apelo por notícias do irmão. Os militares prometeram que fariam uma nova verificação nos quartéis e presídios e retornariam com informações. Dias depois, ela recebeu um telefonema, mas o militar disse que Carlos Alberto continuava desaparecido. A falta de informações sobre o paradeiro de Carlos Alberto deixou marcas na família Soares de Freitas. Cláudia Vanucci, filha de César e sobrinha de Beto, relembra o sofrimento da avó. Ela morreu esperando ele chegar. Não deixava, nem ela e nem meu avô, trocarem a chave da casa. Conta emocionada. O quarto do tio também ficava sempre arrumado. Ela esperou 30 anos e o Beto não apareceu. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos colheu material genético de Cláudia e da mãe dela. O objetivo é tentar localizar o corpo do desaparecido. Já localizaram pela comissão um corpo na alçada de Perus. Eles entregaram para a família os ossos para poder fazer um ritual. A sobrinha disse que está em contato com os geneticistas, mas o processo é demorado. Isso já tem uns 2 anos e ainda sem muito avanço. A família, porém, tem esperança de conseguir encontrar os restos mortais de Beto e dar a ele um enterro digno. A íntegra desta reportagem foi publicada no jornal Estado de Minas em 26 de fevereiro de 2025. Acompanhe as notícias mais importantes para o seu dia a dia em nosso site, em.com.br. Siga a gente no WhatsApp para atualizações urgentes. Até a próxima notícia em áudio.